Boa noite. Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Vocês devem ter notado a mudança do horário agora, que é da meia-noite a 1 da manhã e de domingo às sextas-feiras. Então nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com esse programa, que é um programa voltado para a família, programa voltado para você, para trazer uma palavra de bênção, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor. Agora nós vamos ouvir uma música muito bonita do pastor Oséias Costa, uma música que eu acredito que você vai fazer uma reflexão. Então aproveita e curta essa música, esse louvor a Deus. Amor de Deus que me transformou assim, me deu a paz no coração para viver. Hoje sou feliz só em saber que Cristo vive em mim. Mas um ano se passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei pra lembrar dos
passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei assim pra lembrar do Senhor Jesus. Estamos voltando com o programa Palavra de Fé. Você deve ter ouvido a música e deve ter refletido sobre o conteúdo dela. Agora nós queremos retornar com o programa Palavra de Fé. No programa passado, da semana passada, nós falamos sobre a trajetória cristã. E dentro da trajetória cristã, nós falamos sobre a escravidão no Egito. Falamos que o Egito representa o mundo, o faraó representa Satanás. E falamos sobre que quem é vencido, ele se torna dominado por essa coisa ou alguém. No caso, quem é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Quem é vencido pelo faraó, que representa o diabo, é vencido pelo diabo, se torna escravo do diabo. Quem é vencido pelo mundo, pelas suas tentações, pela carne, é escravo das tentações e da carne. Mas um dia o Senhor ele trouxe um libertador, no caso para o povo de Israel, Moisés, e para nós, Jesus Cristo de Nazaré. Então saímos do Egito e agora entramos para uma nova fase, e essa fase é o deserto. Pastor, mas por que eu tenho que passar pelo deserto? O deserto não me parece um local muito agradável, e realmente não é agradável aos olhos. Todos nós gostaríamos de ir direto para Canaã, porque Canaã representa a terra da herança, a terra da promessa, a terra que emana leite e mel, ou seja, a terra da conquista, a terra da vitória, onde eu vou ter sucesso. Mas para chegar em Canaã, eu preciso passar pelo deserto. Então nós podemos compreender que esse povo que um dia saiu do Egito e agora está peregrinando no deserto, ele vai passar por muitas provas, ele vai passar por muitas lutas. E na verdade, deserto é isso, é provações, é lutas. Deserto é onde nós somos disciplinados, corrigidos por Deus. Deserto é onde nós somos preparados para a luta, preparados para as conquistas que nós temos para frente. Então, nós podemos viver em 3 locais possíveis. O primeiro local é o Egito. O Egito representa a escravidão, ou seja, quem vive no Egito vive escravo das drogas, vive escravo dos vícios, do álcool, cigarro, vive escravo da mentira, vive escravo de várias coisas que acabam dominando essa pessoa. E Deus não nos fez para vivermos escravos, mas sim para sermos livres. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já estamos livres, passamos e saímos do Egito, agora estamos no deserto. Muito interessante, a palavra de Deus diz em Deuteronômio, eu quero ler com vocês, capítulo 8, versículo 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto,
durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam ao mandamento do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Amados, essa palavra é uma palavra muito interessante para nós hoje também. Talvez você pense, mas o que eu tenho a ver com Israel? O que eu tenho a ver com o deserto? O que isso, na verdade, implica para a minha vida? Qual é a aplicação pessoal para mim? É isso que eu quero falar nesta noite. Ou seja, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por provações. Então, nós já entendemos que o nosso lugar não é o deserto, assim como o nosso lugar não é o Egito. O nosso lugar é Canaã, e Canaã representa a terra de vitória, terra de sucesso, representa a herança de Deus. Mas para chegarmos em Canaã, precisamos enfrentar os rigores do deserto. Só que o deserto foi o local onde Deus mais se manifestou. Por exemplo, de dia Deus se manifestava através de uma coluna de nuvens. Você sabe que o deserto é um lugar muito quente, poucas pessoas conseguem sobreviver no deserto. Então Deus se manifestava a sua glória, manifestava a sua presença através dessa coluna de nuvem. E você sabe que quando há nuvem, a temperatura baixa. Então Deus estava trazendo através daquelas nuvens um refrigério para aquele povo. À noite, Deus se manifestava através de uma coluna de fogo. Sabe que no deserto a temperatura baixa e é muito frio. E o fogo aquece, aquenta, ou seja, a presença de Deus trazia também um certo refrigério, um calor para aquele povo, porque no deserto é muito frio à noite. Então a presença de Deus era constante com o povo de Israel. Assim também a presença de Deus, ela é constante com nós hoje em dia. Deus não nos desampara. A palavra de Deus diz: pode porventura uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Mesmo que essa mãe abandone, eu, o Senhor, jamais abandonarei. Esta é uma certeza que nós temos hoje. Deus jamais nos abandona. Podemos compreender que o deserto também é um lugar de aliança. Foi lá no deserto onde Deus fez aliança com Abraão, o pai da fé. Foi lá no deserto que Deus fez aliança com Isaac, com Jacó. E também nós vemos que no deserto Deus fez aliança com seu próprio filho. Ou seja, o deserto é um lugar de aliança, um deserto é um lugar de pacto. E um pacto, uma aliança, representa que há duas partes e há direitos e deveres. Qual é o meu direito em relação à aliança com Deus? O meu direito é ser bem-sucedido. O meu direito é vitória. Mas qual é o meu dever? É obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando eu guardo os mandamentos do Senhor, quando eu guardo a sua palavra no meu coração, e guardar a palavra significa reter a palavra e obedecer, colocar a palavra em prática. O que acontece na verdade então? A bênção, ela corre atrás de mim, ela me alcança e ela permanece.
Então nós temos a certeza, porque Deus está dizendo na sua palavra, que a bênção vai correr atrás de mim, vai me alcançar e vai permanecer para mim e para você. Deserto também é um lugar de bênção ou de maldição. A palavra de Deus diz: hoje eu te proponho bênção ou maldição, vida ou morte. E Deus ainda vai mais longe: escolhe, pois, a bênção para que vivas. Ou seja, Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com você. Pastor, mas eu acho que ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Querido, Deus te ama, Deus te quer. E você é precioso, você é uma joia rara, você é a coroa da criação. Deus não fez nada ruim, tudo que Deus fez foi bom. E quando Deus fez o homem, quando Deus fez você, você é a obra-prima da criação. Você é muito valioso para Deus. Deserto também é um lugar de confrontação. Que palavra, pastor, é essa confrontação? Eu não gosto de ser confrontado, eu não gosto que me aponte meus defeitos, eu não gosto de ser chamado a atenção, eu não gosto de ser censurado. Amado, na verdade ninguém gosta, eu também não gosto, mas eu sei que é preciso, eu sei que é necessário. Eu sei que a confrontação, ela faz com que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto e ao mesmo tempo também venhamos a crescer. E eu quero crescer e você também, eu sei que quer crescer. Nós precisamos crescer. No deserto, na verdade, então, o diabo, ele tenta extrair de nós o pior, mas Deus nos prova para extrair de nós o melhor. Vamos permitir que mesmo através dessa provação que você está passando, você e Deus possa extrair de você o melhor para a tua vida. O deserto é um lugar de preparação para conquistar. Queridos, ninguém chega numa academia de musculação, por exemplo, já levantando peso de 50 quilos, 60, 80, 100 quilos. Não, nós começamos a levantar pesos menores, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, e com o tempo e com o preparo nós vamos levantando pesos maiores. Assim também é o deserto, assim são as lutas, assim são as adversidades. Vão nos preparando para coisas maiores. E nós vamos ficando mais fortes, fortalecendo nossos músculos espirituais. Deserto é um lugar de dependência total de Deus. Precisamos depender de Deus, única e exclusivamente de Deus. Não podemos agir ou nos mover pelo que vemos, pelo que ouvimos ou pelo que sentimos, porque enganoso é o coração do homem, mas depender unicamente do Senhor. Deserto é um lugar de aprender mais sobre nós. Quantas vezes nós nos pegamos de surpresa diante das circunstâncias da vida que fazem com que nós venhamos a nos irar, fazem revelar coisas que de repente nós mesmos não conhecíamos. Então é bom para que nós possamos a crescer, a amadurecer e a vencer todos os nossos problemas. Agora nós vamos para mais um momento de intervalo, onde tem uma música muito bacana do pastor Oséias. Curta essa música agora, em o nome de Jesus. Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em desistir, mas eu hoje estou aqui para te dizer:
vá orando, não desista de bater, que esta porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênção. Acredite e lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em desistir, mas eu hoje estou aqui pra te dizer, vá orando, não desista de bater, que esta porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênção. Acredite e lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Lendo a palavra de Deus, nós vemos que o povo de Israel, logo depois que ele saiu do Egito, ele se alegrou, ele dançou, ele festejou muito, estava muito alegre. Mas logo que começou a aparecer os problemas, as adversidades, o povo começou a murmurar, o povo começou a se rebelar contra Deus e contra Moisés. Ou seja, quando a adversidade ela chega, muitas pessoas acabam transparecendo o que elas realmente são. Por isso que nós precisamos de Deus,
Porque Deus em nossa vida traz equilíbrio para a nossa vida. Talvez você que está me ouvindo, você esteja desesperado, angustiado, você esteja cheio de problemas. Quem sabe o teu deserto é um problema financeiro. Você está atolado em dívida e não sabe como pagar. Você já entrou no cheque especial, você tem feito financiamento e um financiamento para pagar outro financiamento e você parece que não vê sentido em tudo isso. Você não vê uma luz no fundo do túnel. Quem sabe o problema teu não seja financeiro, mas talvez o teu problema seja doença e você já tem procurado os médicos e os médicos não trazem uma resposta para você. Você já tem gastado o que tem e o que não tem também por causa dessa doença. Quem sabe o teu problema seja familiar, onde você não consegue viver uma vida boa com a tua esposa, sempre com briga, sempre com acusação. Eu não sei. Há muitos desertos na vida e eu sei que nós passamos e todos nós passamos, eu também passo e você também passa por grandes problemas. Mas nós temos duas formas de analisar os problemas. Primeiro é clamar a Deus, dizer: Senhor, me ajuda, eu tenho um grande problema, eu não consigo resolver. Talvez a gente consiga agir, na maioria das vezes, assim, clamando ajuda e pedindo socorro ao Senhor. Mas também nós podemos dizer assim: problema, você é grande, eu reconheço a gravidade, reconheço o tamanho que você tem, mas uma coisa eu sei: o meu Deus é muito maior que você. O meu Deus é o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Querido, querida, você pode orar a Deus dizendo que tem um grande problema, mas também você pode dizer ao problema que você tem um grande Deus. E esse foco e da forma como você olha, da forma como se você se posiciona perante o problema é que faz toda a diferença. Deus quer que você tenha fé nele, que você reconheça o poder dele, que você saiba ser guiado e dirigido por ele. Para quê? Para que você vença os desertos que aparecerem pela tua vida. O problema, as preocupações, muitas vezes não nos deixam em paz. E a própria palavra preocupação é bem interessante, porque a palavra preocupação significa preocupar-se com algo que vai ou não acontecer. Eu não sei se aquilo que eu estou preocupado, ansioso, vai ou não acontecer, mas eu começo a sofrer antecipadamente. Se você falar com alguma pessoa mais experiente, mais idosa, talvez você vai aprender muito com essa pessoa. Ela vai dizer para você: meu filho, minha filha, eu já me preocupei muito, fui muito ansioso, eu me preocupava em perder o emprego, eu me preocupava em ser traído, eu tinha medo de ficar só, eu tinha medo de muitas coisas na vida. E os meus medos, os meus anseios nunca aconteceram. Ou seja, eu perdi muito tempo precioso na minha vida, gastei muito tempo precioso na minha vida em coisas que jamais aconteceram, enquanto eu podia estar gozando da vida, enquanto eu podia estar aproveitando os momentos com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo. Ou seja, a preocupação é uma baita perda de tempo. Preocupação é realmente você dizer que não acredita em Deus, não confia em Deus, não confia na provisão de Deus. Assim como o povo de Israel, ele murmurava contra Moisés e ao mesmo tempo, sem querer talvez, estava criticando a Deus, porque comia daquele maná e já estava automaticamente enojado daquele pão que descia dos céus. Talvez você também esteja assim: Deus está te abençoando,
mas você não consegue ver a provisão de Deus, você não consegue ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da tua vida. Quem sabe você vê o prato do teu vizinho melhor que o teu, vê a casa do teu vizinho melhor que a tua, vê a situação do outro melhor que a tua e você não consegue agradecer a Deus. Isso, querido, querida, me perdoe, mas é ingratidão. Você precisa ser grato a Deus, você precisa reconhecer em todas as coisas a preocupação e o cuidado de Deus na tua vida. Deus, Ele está sempre olhando por você. Deus, Ele se manifesta nas pequenas coisas. Então seja grato a Deus. A gratidão atrai a atenção de Deus. Pastor, eu compreendi agora isso, mas como é que eu posso enfrentar o deserto? Como eu posso enfrentar as lutas? Como eu posso enfrentar as adversidades? Como eu posso enfrentar os problemas que vêm a todos? Primeiro, não fuja do problema. O problema, ele existe. O problema, ele é real. Encare o problema de frente. Talvez você que me ouve e me vê já tenha assistido alguma luta do MMC ou de boxe, e você vê os dois oponentes, um olhando para o outro com aquela cara feia, olhando bem nos olhos e dando uma mensagem para o seu oponente, dizendo assim: eu não tenho medo de você, eu vou te vencer. Aquele olhar, aquela atitude faz com que ele se posicione. Agora imagina só você enfrentando um problema aí com a cabeça baixa, sem olhar para o teu oponente. Como é que você vai vencer? Temos problemas sim, problemas graves sim, problemas que talvez aos nossos olhos sejam insolúveis, não tenha solução. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, Ele é especialista no impossível. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir a ação do Deus vivo? Ninguém pode. Eu vou olhar para o problema, eu vou olhar para a adversidade, vou olhar nos olhos e dizer: você é grande, você talvez seja até gigante aos meus olhos, mas para Deus você é pequeno, e eu tenho a certeza da vitória, eu tenho a certeza que Deus já me deu a vitória. Não fuja do problema, mas coloque resistência a ele, resista ao problema, enfrente o problema, só assim você pode vencê-lo. Em segundo lugar, não murmure. Não critique, não fale mal. Interessante que quando nós estamos murmurando, quando nós estamos criticando, há poder em nossas palavras. E talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas pastor, o que significa poder em nossas palavras? O povo de Deus disse para Moisés: Moisés, tu nos trouxe aqui ao deserto para que nós morramos aqui. Aqui não há água, aqui não há comida. Eu preferia então voltar para o Egito, porque lá pelo menos eu tinha os melões, os pepinos e as cebolas. Querida, o Egito, voltar para o Egito não é solução. A solução é enfrentar o deserto e saber que logo após o deserto há vitória, há Canaã, há o sucesso, há a conquista de um grande sonho na minha vida. Então eu preciso lutar, eu preciso entender que Deus, Ele está à frente e Ele vai me conduzir em vitória. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam e avançam para vencer. Amado e amada que me escuta, nós vamos sempre enfrentar problemas sim, nós vamos sempre enfrentar grandes lutas sim. Podemos num certo momento até esmorecer, podemos até cair,
Mas a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Precisamos acreditar que Deus está conosco, e se Deus está conosco, nós vamos vencer. Não vamos retroceder, não vamos voltar ao Egito. Eu não quero voltar aos vícios, eu não quero voltar à mentira, eu não quero voltar à depressão, eu não quero voltar à solidão. Eu sou um homem novo. Você, mulher que me ouve, você é uma mulher nova. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você foi feito para vencer. Você vai passar pelo deserto? Sim. Mas o deserto é apenas um momento na tua vida. A palavra de Deus diz que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amado, não importa as lutas que você enfrenta, o sol não pode ser retido pela noite. Por pior, por mais longa, por mais escura que seja a noite, o sol vem e reina sobre as trevas. E o nosso Deus, Ele é representado pela luz do sol, que nada o ataca. Por isso nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Terceiro, como enfrentar o problema, como enfrentar o deserto. Temos que compreender que Deus quer o nosso bem. Deus quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. Por isso, querido, Deus te destinou para você ser mais que vencedor. Só que para você entrar em Canaã, você tem que ser fortalecido no deserto. Você tem que ser treinado e capacitado no deserto. A tua fé vai ser provada no deserto. Você vai passar por muitas provas. Algumas você vai passar, outras você vai rodar. Mas mesmo aquela que você roda, você tem que aprender com os erros. Aprenda com os erros. Reconheça os teus erros. E assim você vai crescer. E você vai estar preparado e apto a entrar em Canaã. Pastor, agora eu compreendi a questão do deserto. Compreendi a questão de Canaã. Mas eu ainda não entendi, sim, pastor, sobre o Egito. Eu não entendi como é que funciona esse Egito. Como eu vou tirar o Egito, essas coisas ruins dentro de mim. Em primeiro lugar, querido, recicle as tuas amizades. Veja bem com quem você está andando. Talvez tenha amizades na tua vida que te puxam para trás. Pessoas muito negativas, e daqui um pouco você também está murmurando e criticando porque essa pessoa, ela age dessa forma. Ouça bons conselhos. Isso é fundamental. Se afaste de pessoas invejosas, pessoas que querem o mal. Às vezes não conscientemente, mas inconscientemente, elas são invejosas. Se afaste de pessoas frustradas, que te puxam para trás. E não olhe para trás. Tem pessoas que estão sempre olhando para trás. Nós fomos chamados para olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento, querido, eu quero orar por você. Para você que está enfrentando um grande deserto na tua vida. Você que compreendeu essa palavra e diz, pastor, realmente eu preciso mudar. Eu não posso permanecer como eu estou. Eu quero orar por você. Para que Deus abençoe, te fortaleça e te faça mais que vencedor no deserto. Saiba, querido, que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova. Deus não vai te livrar do deserto, mas Deus vai te livrar no deserto. Você vai ser mais que vencedor. Eu quero orar por você nesse momento agora. Querido e amado Deus,
Eu coloco, Senhor, essa pessoa que me ouve agora. Senhor, Tu conhece o coração dessa pessoa. Conhece as suas frustrações, conhece as suas decepções, conhece os seus medos, os seus temores, as suas dúvidas. Por isso agora, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, opera, Senhor. Opera, Senhor, na ferida, opere, Senhor, na causa, opera, Senhor, na raiz do problema, Senhor. Para que essa pessoa seja abençoada, para que o Teu nome seja exaltado. Querido Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, Senhor, a agir de uma forma poderosa na vida dessa pessoa que me ouve, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe agora, e agora ouça uma palavra, ouça uma música da família, para que você seja abençoado em o nome de Jesus. Amém. Jesus te ama, Ele quer abençoar a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que
os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.